Quero falar com vocês também sobre o Ronaldo, que assim se reuniu com o Conselho Deliberativo do Cruzeiro para apresentar mudanças em relação à SAF, onde assim as partes têm até o dia 18 de abril para concluírem esse negócio. O Ronaldo tem até o dia 18 de abril, no caso, para assinar em definitivo essa compra, e ele já tinha interesse de antecipar, até porque não teria necessidade de ficar esperando até abril, já que agora nesse mês de março o Cruzeiro e o Ronaldo já analisou todos os documentos e tudo mais que tinha para ser analisado do Cruzeiro nesses primeiros 3 meses que a lei permite. Enfim, segundo uma fonte dessa reportagem do Globo Esporte, um encontro que durou das 11 horas até 2 horas da tarde, onde o Ronaldo mostrou vários, no caso, detalhes que deseja incluir nessa negociação para se tornar sócio majoritário da Raposa, como por exemplo, a inclusão de patrimônios do clube de forma de garantia, no caso, a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2, para garantia de investimento. Então assim, no caso ele não ficaria, por exemplo, com a Toca da Raposa 1 e 2, mas no caso teria uma garantia de que para ele colocar esse dinheiro, teria essas duas propriedades, e isso não pegou muito bem, tá? Até o Conselho Deliberativo não viu com bons olhos isso, deve ter uma reunião nos próximos dias, nas próximas semanas, mas isso não pegou muito bem, o Conselho Deliberativo não gostou dessa ideia, e também os cruzeirenses não, né? Até porque desde o início já estava bem separado o que seria, por exemplo, quem seria o investidor da SAF, o que ele teria e o que seria mantido em relação ao clube, que era no caso a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2, as propriedades imóveis do Cruzeiro que tem demais espalhado por toda Belo Horizonte. Enfim, isso no caso foi lá em agosto de 2021, onde no caso nessa lei da SAF apenas ficaria sob a parte de gestão do futebol, que hoje é no caso do Ronaldo Fenômeno, os direitos econômicos de jogadores, valores referentes aos direitos de transmissão, patrocínios e programa de sócios-torcedores. E sendo assim, Toca da Raposa 1 e 2, e no caso os clubes de lazer permaneceriam com o Cruzeiro. Essa foi a condição imposta desde o início, então eu acho bem difícil, tá? Apesar do Ronaldo querer, ele conseguir, no caso, ter a Toca da Raposa 1 e 2 para uma garantia de investimento, eu acho que isso pode até pegar bem mal com a torcida. Enfim, vamos aí como que vai ser essa repercussão nessa terça-feira. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa ideia, se você acha que compensaria, se você acha que não, que até mesmo se for pensar o valor da Toca da Raposa 1 e 2, seria até mesmo muito maior do que os 400 milhões de reais que o Ronaldo pagou, vai colocar no Cruzeiro, né, para adquirir as 90% das ações do clube. E último com vocês também sobre o Ronaldo e essas exigências que ele fez na última reunião, nessa segunda-feira, com o Conselho Deliberativo e também com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, onde assim, foi dito pela imprensa que nesse encontro o Ronaldo colocou algumas exigências para comprar o clube em definitivo, porque todo mundo já sabe que ele tem no caso até 3 meses que poderia desistir desse acordo, praticamente zero a chance, tá? De não ter um acordo, por exemplo, com o Ronaldo, mas ficou uma situação bem ruim para o Cruzeiro, porque assim, se realmente for verídica essas informações de que o Ronaldo tem interesse de anexar a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2 como garantias bancárias, né, por conta das dívidas do Cruzeiro, sem dúvida seria algo assim que não era de se esperar e não estava dentro daquele combinado quando o Cruzeiro assinou essa mudança no seu estatuto, porque no caso o dono do Cruzeiro só podia ter acesso a, por exemplo, direito de transmissão, patrocinadores, jogadores, e no caso sócio torcedor, mas não teria acesso à Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2, que vai lembrar a Toca da Raposa 1, por exemplo, é quase avaliada em 350 milhões de reais. Então não sabemos se ele quer apenas por garantia ou, por exemplo, ter esse valor, até porque todo mundo sabe que as dívidas do Cruzeiro eram bem mais altas do que inicialmente o Ronaldo estava esperando. Então tem toda essa questão, eu não vou falar aqui que ele está errado também, até porque não sabemos toda a história, tá? Até agora tivemos algumas notícias do Super Sports, da Rádio Itatiaia, mas vamos esperar um pouco para ver como que vai ficar em relação a essa situação, e tenho certeza que ambas as partes devem chegar a um acordo o mais breve possível. Não vejo a possibilidade nenhuma do Ronaldo abrindo mão do Cruzeiro ou algo nesse sentido, até porque já pagou 23 milhões de reais de transferban, e enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história e em relação à Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2, que inicialmente, como falei para vocês, não estava previsto em contrato, né, ser do dono do Cruzeiro ou algo nesse sentido. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Roberto Carlos, onde o Jaircy Carvalho trouxe uma informação bem interessante lá no seu blog no estado de Minas, né, falando a respeito do ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, do Real Madrid, que tem uma proximidade muito boa do Ronaldo e inclusive com a SAF do Cruzeiro, onde ele divulgou isso nessa última semana, onde um dos trechos dessa entrevista ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu sempre estou ao lado do Ronaldo em tudo,
esse projeto do Cruzeiro vai vingar e será duradouro, fecha aspas. O lateral esquerdo que concedeu uma entrevista que deve ser publicada no canal do Jaircy Carvalho no decorrer dessa semana, tá? Então vamos lá dar uma olhada, deve postar em partes, e uma dessas ele fala justamente sobre o Cruzeiro, que inclusive, de acordo com o próprio Jaircy Carvalho, o Roberto Carlos tem prestado consultorias para o clube de gestão e tudo mais, então é um cara extremamente próximo do Ronaldo, e que sem dúvidas ajudaria bastante com essas consultorias, já que é um jogador que entende bastante também, ex-jogador, ainda não assumiu nenhuma função, por exemplo, de diretor, de técnico, algo nesse sentido, em times do futebol brasileiro. Então quem sabe o Cruzeiro aí não pode até pescar o Roberto Carlos para ter alguma função aqui dentro do clube. Não ficaria surpreso justamente por conta dessa proximidade que ele tem com o Ronaldo, né? Ambos jogaram juntos vários anos na seleção brasileira, ganharam Copa do Mundo juntos, Champions League, jogou muitos anos juntos pelo Real Madrid, então sem dúvidas essa proximidade dos dois é algo bem interessante, e ainda mais pelo Ronaldo ser um cara extremamente influente, né? E isso acaba respingando para o Cruzeiro também, com a presença de vários jogadores ilustres do futebol mundial, como por exemplo o Roberto Carlos. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história, se você estava sabendo disso ou não. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Ronaldo e mais de 23 milhões de reais que ele já colocou no Cruzeiro até aqui nessa temporada de 2022, mas assim, quantos milhões que ele tem que colocar no Cruzeiro no decorrer desse ano? Enfim, matéria lá do All Sports, onde fala justamente sobre isso, dos 400 milhões de reais que o Ronaldo vai colocar no Cruzeiro nos próximos anos, ele só colocou até aqui 23 milhões, que foi justamente para o pagamento do Transfer Ban, que foi a maior prova de que o Ronaldo estava totalmente confiante no trabalho e que não iria ter a possibilidade de, nesses 3 meses que ele tem para cancelar, né, para se ele quisesse arregar e deixar o Cruzeiro do jeito que está, ele poderia, mas já colocou 23 milhões de reais no Cruzeiro, então ninguém tem dúvida mais de que ele está totalmente, no caso, atenado sobre as informações e papéis que foram passados da antiga gestão para ele, que assim, teve várias dívidas que ele falou mesmo que não estava esperando de ter aqui no Cruzeiro, e uma das principais funções foi ter um corte absurdo em relação a gastos, que o Cruzeiro para a temporada vai ter um gasto de 35 milhões de reais, então se você for pegar esses 35 milhões, mais 23 que ele já colocou, chegamos a um valor próximo de 58 milhões de reais, que ele já colocou, vai colocar nesse ano de 2022 garantido, fora, por exemplo, contratações e tudo mais. Tem esses 400 milhões que podem ser colocados em 4 anos, então se ele quiser colocar, sei lá, 200 milhões em um ano, ele pode, e nos outros anos colocar 50 e tudo mais, ele pode fazer essa divisão, apesar de que eu não acho que vai chegar a 100 milhões de gastos nessa atual temporada. Eu acho que se ele fizer uma contratação ou outra ali, tiver que pagar mais um transfer ban, que deve chegar no meio do ano, aí eu acho que chega uns 75, 80 milhões, mas infelizmente muito por conta de dívidas que o Cruzeiro poderia estar, por exemplo, utilizando para contratação de reforços. Enfim, o Cruzeiro que teve uma queda muito grande em relação à receita, no caso para gastos nessa temporada, porque a receita o Cruzeiro já comprometeu nas temporadas passadas, os patrocínios de 2022, o Cruzeiro vai receber pouquíssimo dinheiro e também de direito de imagem, por incrível que pareça. Então o Ronaldo chegou no Cruzeiro com a expectativa de faturamento zero, que é um valor muito baixo, e viu a possibilidade dos sócios torcedores. O Cruzeiro hoje já tem 37 mil sócios, e isso eu já trouxe um vídeo para vocês, que rende 18 milhões e meio de reais para o Cruzeiro no decorrer do ano. É claro que vai aumentar esse número, a meta é de 50 mil sócios, que já garantiram um valor próximo de 25 milhões de reais, que o Ronaldo deixou claro que esse dinheiro vai ser utilizado exclusivamente com o futebol do Cruzeiro. Então, a torcida fazendo sócio torcedor vai ajudar bastante, justamente nesse ano de 2022, né, com os cortes gigantescos em relação a patrocinadores, direitos de imagens. Então, o Ronaldo aí no decorrer desse ano assinando essa compra em definitivo, que deve acontecer nas próximas semanas.